Olá, Shalom. Olha eu aqui de novo para falar mais um pouquinho com vocês do Shabat. Eu estava lendo uma passagem que fala em Daniel 7:25. Nesse momento, Deus fala a Daniel que viria um que mudaria os tempos e as leis. E falava de algo lá no futuro. Isso o Senhor já falou com Daniel lá atrás. E é muito interessante isso. E pegando essa parte, eu quero falar um pouquinho de onde começou a quebra do Shabat e quem começou. Foi um homem, um único homem a princípio, que era chamado por Imperador Constantino, o Grande, um romano. Pegando a fala de uma pessoa, o grande enganador Constantino. E não só ele, mas pela história, se vocês forem procurar, nós vamos encontrar muitas coisas. Mas, propriamente, houve alguém que começou a cogitar essas coisas, mudando não só o sábado, o Shabat, mas muitas outras leis. Porque no que se fala do Shabat e das festas bíblicas, todas estão embasadas em leis. Leis bíblicas. Então, muitos conceitos podem ser levantados, usados e até falados, mas nenhum dele consegue ser embasado na Bíblia, porque aquilo que eu falo pode ser o que eu acho, mas se eu sou serva, até o que eu acho tem que ter uma base bíblica. Isso deveria ser o correto. E algo muito tremendo de pensar como que homens, meros homens, conseguiram mover uma coisa que parece simples, né? Porque muitos podem dizer assim, eu posso descansar no dia que eu quiser. Sim, você pode, no dia que você quiser, sendo que houve um dia ao qual o Senhor determinou. Então você pode descansar no dia que você quiser por sua própria conta, mas não ponha isso na conta de Deus, né? Porque as pessoas fazem assim. O Senhor santificou o dia do sábado. O Senhor separou o dia do sábado, porque sobre ele está algo tremendo. Estava e ainda está por se completar com a volta de Yeshua. Então, ao longo dos vídeos, a gente vai falar bastante sobre essas coisas, porque são tremendas, né? São tremendas. O sábado não foi feito só para o homem, foi feito para a terra. Foi feito para tudo que Deus criou. Há uma passagem que fala sobre plantar. E a palavra de Deus diz: plantarás durante 6 anos, mas no 7º, deixa a terra descansar. Isso é muito tremendo, porque Deus não criou o sábado só para o homem. Ele criou para toda a sua criação. Então ele disse, produza durante 6 dias. Façam todas as suas coisas durante 6 dias. Mas no 7º, descansem. E contemplem toda a criação. Assim também nós podemos fazer, se pararmos para pensar e fazer todas as nossas coisas durante a semana, durante os 6 dias. Quando chegar no 7º, nós poderemos estar sentadinhos, assim como eu estou agora aqui, falando do Shabat. E nesse dia, somente vivendo ele. Podemos viver como Jesus, vendo quem precisa de uma cura, quem precisa de um alimento, quem está com a mão mirrada,
quem está numa cadeira, que não consegue andar, que precisa ser carregado, e vamos lá exercitar o Shabat. Né? Voltando, vamos falar deste homem. E meramente não era um homem movido por Deus. Poxa, Luzaneira, como assim? Você está falando de Constantino? Sim. Por que não movido por Deus? Porque Deus chama de maldito aquele que muda a sua lei. É Deus quem chama, não sou eu. É na palavra que fala. A palavra não é minha. Então, este homem, ele não estava movido pelo Espírito Santo de Deus. Não estava. E a palavra também diz que se eu não sou movido pelo Espírito Santo de Deus, então o Espírito que está me movendo é do anticristo. Então, pegando uma fala, a quem nós estamos servindo? A Cristo ou ao anticristo? Olá, boa noite. Então, eu vou fazer uma complementação no terceiro vídeo, que eu termino falando sobre a importância de não acrescentar nem tirar. E como eu quero que vocês aprendam a não ficar só com o que as pessoas falem. Por mais que elas tenham uma credibilidade imensa, mas ficar com o que está escrito. Então, nós vamos começar por Deuteronômio 4, 2, que fala dessa forma: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Isso é Deuteronômio 4, 2. Então, vamos lá agora para Deuteronômio 12, 32. Que vai falar assim, ó: tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Agora nós vamos para Mateus. Vamos lá. Mateus 5. Mateus 5, 17 a 19. Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei, que quer dizer também a instrução, o ensinamento. Não vim destruir a lei e os profetas, mas nem vim abrogar, mas sim fazer cumpri-la. Porque, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor. Aquele que, porém, os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Nós vamos continuar em Mateus, sendo que nós vamos agora para Mateus 24. O Senhor todo o tempo aqui está afirmando a importância, Mateus 24, só um momentinho, vou passar um pouquinho dele. A importância, o que ele está falando? Da importância da palavra dele. Ele não quer que ela seja mexida, ela não é para ser violada, mudada, senão ele não deixaria nada. É que nem uma herança, você recebe uma herança e pronto. Você não tem como escolher, eu queria assim. Não, é isso que eu vos dou, aceite e cumpra. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos.
É o que está acontecendo por aí. Os escolhidos estão passando batidos e sendo enganados. Agora nós vamos para Lucas 16, versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da minha lei, da minha instrução. Agora nós vamos lá para trás, em Apocalipse. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra das profecias deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e a cidade santa, que são escritas neste livro. Isso é muito sério. Deus está dizendo para aqueles que têm colocado as mãos na palavra dele, têm mudado, que ele tirará a porção da árvore da vida. Ele está dizendo que ele vai tirar a salvação desses que têm lançado mão e feito como quer. Tem escolhido e dito, isso aqui não é mais para cumprir. E muitas vezes culpando o próprio Filho de Deus. Então é muito sério o que está escrito. Por isso é tão importante que nós examinemos as Escrituras. E quando alguém pregar lá na frente, você abra a sua palavra e veja se o que ele está falando está escrito. Ou se ele está criando algo e você está ouvindo porque é um cara que tem credibilidade, conhecimento, é um pastor de muitos anos, não importa. A palavra também fala que aquele que vier dizer algo diferente do que está escrito, ainda que ele pareça com um anjo de luz, esse é anátema. Quer dizer, ele não faz parte do meu reino, ainda que ele esteja parecendo um anjo de luz, mas se ele estiver dizendo algo que está contrário às escrituras, ele é um anátema. E é isso que nós temos que observar, para que nós não sejamos levados para o engano, assim como uma multidão está indo, e vão cair no abismo, acompanhando homens que têm feito isso, têm mudado as leis de Deus, por seu bel prazer.